Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e eu vim dar continuidade ao nosso último vídeo aqui do canal, em que a Sara falou o porquê que ela escolheu a arquitetura como profissão, como curso, e hoje eu vim aqui falar pra vocês o porquê eu escolhi o design gráfico como minha profissão e como meu curso. Já dando um spoiler aqui, vocês vão perceber que minha trajetória não foi muito linear, na verdade eu sempre digo que o design que me escolheu, mas vocês vão ver isso um pouquinho depois, então vamos soltar a vinheta e ir logo pra esse vídeo. Bem, pra começar, eu nunca fui uma criança que tinha muita habilidades com desenho, que tinha desenho como a minha habilidade, como o meu hobby, uma coisa que eu queria muito fazer e que eu gostava de fazer. Na verdade, eu sempre fui um pouco meio afastada dessas áreas. Então, quando eu entrei na faculdade de design, eu sempre vi muitas pessoas falando ai, eu sempre tive muita facilidade em desenhar, sempre gostei muito de desenhar, minha infância inteira eu passei desenhando, mas também tiveram muitas pessoas na mesma situação que eu. Então, pra gente ver como um curso que realmente a gente vai aprendendo e se desenvolvendo durante ele também. Mas, voltando um pouco lá para a infância, eu sempre gostei muito de matemática, tanto que eu cheguei a pesquisar na internet na época profissões que tinham a ver com matemática, que a gente poderia exercer gostando de matemática, e eu descobri, obviamente, as engenharias e também a arquitetura. E aí eu lembro muito bem de eu ligando para minha irmã e falando que quando eu crescesse eu gostaria de ser arquiteta, enfim. E, enfim, passou, né? Porque também eu era criança, enfim, aquelas coisas só de decidir o que você quer ser quando crescer. Mas eu acabei, outro dia, né, outra vez, fui numa viagem com os meus tios, com uma prima minha, e eu vi ela desenhando um ambiente, e aí ela deixou no sofá e eu fui dar uma olhadinha, e era uma sala linda, com uma poltrona, e eu achei demais. E aí eu descobri que ela fazia design de interiores, que ela era uma designer de interiores, ela é. E aí eu me apaixonei demais, gostei muito, eu guardei aquilo pra mim. Mas continuei também meio naquela vibe de gosto de matemática, posso para as engenharias, enfim. Tinha muitos amigos que gostavam de matemática também, que gostariam de fazer engenharia e eu acho que eu fui um pouco influenciada por eles. Tanto que eu fiz uma prova para entrar no ensino médio técnico, justamente para fazer um ensino médio técnica em engenharia eletrônica. E, né, não passei, até porque eu estudei um dia antes mesmo, tipo, focada para a prova, eu estudei um dia antes só. E enfim, acabei fazendo ensino médio normal. E no ensino médio eu transitei por muitas áreas que eu gostaria de fazer. Jornalismo, publicidade e propaganda. Depois eu descobri que eu gostava muito de biologia, então pensei em ir para alguma das áreas das biológicas, realmente fazer biologia mesmo, ou alguma área da saúde. E aí eu desisti. Eu ainda gosto muito de biologia, mas eu pensei que eu também poderia ver isso no curso de arquitetura, através do paisagismo. E eu fiquei nesse impasse, um pouco nesse impasse, eu sempre guardei um pouco no meu coração aquela lembrança da minha prima, do design de interiores. Então eu pensei que eu poderia e gostaria muito de fazer isso. E aí conversando com a Sara, a gente foi numa palestra também e viu que a arquitetura conseguiria abraçar essas áreas, assim, sabe? Um pouquinho da biologia com o paisagismo, poderia abraçar o urbanismo também, né, com a arquitetura e urbanismo. E também poderia abraçar essa questão do design de interiores se eu quisesse me aprofundar e me profissionalizar nisso um pouco mais tarde. E aí que chegou o terceirão, então nós duas chegamos a um consenso e nós duas decidimos que nós queríamos fazer arquitetura e urbanismo. E a partir de então, a prova aqui da nossa cidade, Curitiba, na Federal, tem a segunda fase da prova de habilidade específica, que é desenho. Se você ainda não viu, a Sara fez uma série de vídeos por aqui falando um pouco sobre a prova da primeira fase da Federal, falou sobre a prova da habilidade específica em desenho, como ela foi, mostrou um pouquinho melhor e também falou um pouquinho do curso de arquitetura dela. Então, se você ainda não viu, volta um pouquinho nos vídeos lá atrás, dá uma olhadinha que é bem legal. Mas voltando, tinha essa prova de habilidade específica e como eu falei pra vocês, eu nunca fui muito próxima da área do desenho, nunca fui muito da habilidade de desenhar. E eu tinha um pouco de receio da prova de teoria, né, da primeira fase, enfim. Então eu passei o meu ano mais me dedicando para essas questões de Enem, do vestibular mesmo, do que para a prova específica. A gente até tinha no período da tarde, eu fiz o ano inteiro com a Sara, uma aula a cada 2 semanas que era de desenho, a professora passando o exercício da Federal pra gente, a gente fazendo, mostrando pra ela. E assim, eu achei que eu já tava treinando um pouco do desenho. Achei que também não fosse tão complicado, né? Tinha um pouco de receio, um pouco de medo,
mas ainda assim fui lá, a gente tentou, a gente fez a prova e tal. E aí teve um período de espera, né, até o resultado do vestibular, a gente passou da primeira fase, a gente passou até com uma margem bem legal, assim, da linha de corte, então a gente achou que a gente tava segura, né, até. E também a gente tinha prova de redação na segunda fase também, então se a gente fosse médio, assim, na prova de habilidade específica, a prova de redação ia salvar. Então a gente fez a prova, fez tudo bem certinho. E passou o final do ano, a gente foi viajar e tal, chegou em janeiro o resultado da federal e eu não passei na prova de arquitetura. Não tinha passado por curso de arquitetura, eu fiquei muito triste aquele período, muito, muito triste mesmo. Eu realmente, assim, não sabia muito o que eu ia fazer, mas, e assim, pra mim também eu falei, nossa, eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho, né, e tal, que não tem problema nenhum, se é o seu sonho, eu vou falar pra você correr atrás mesmo. Se você tem o sonho de fazer um curso e você não passou de primeira, não desista, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu queria muito fazer arquitetura, mas eu não queria ficar aquele ano meio que parada. Então, o que eu fiz? Eu acabei me candidatando para o SISU, que é a única forma de entrar na faculdade que eu estou agora. Me candidatei para design, que envolve produto e gráfico, e também para design gráfico, que é um curso separado. Me candidatei para os dois e decidi que eu ia, se eu passasse na faculdade, ia fazer uma dessas faculdades durante o ano, continuar estudando para o vestibular, e no final do ano eu fazer de novo o vestibular para arquitetura. E aí, beleza, eu passei em design gráfico, foi muito, muito legal. E acabei entrando no curso, e na primeira semana que eu entrei, eu já sabia que eu não ia mais fazer vestibular para arquitetura. Porque, assim, a primeira semana é só aquelas de... Ai, vamos conhecer o professor, não sei o que, a matéria, né? Nunca tem matéria demais. Mas na minha primeira aula já, do primeiro dia que eu fui pra faculdade, teve também o período que os veteranos vão lá e brincam com os calouros, né? Toda aquela questão do trote, enfim, foi muito legal. E depois teve esse primeiro dia que teve um professor meu, que foi um professor de um dia só, sobre a aula de criatividade, fez uma super dinâmica com todo mundo que tava na turma, que primeiro foi muito legal, porque tirou toda aquela questão do primeiro dia ser meio chato, etc. E segundo, entrosou muito a turma. A minha turma é muito unida. Eu amo muito os meus amigos da faculdade. Eu acredito que muito do que me segurou no curso também foi graças a eles. Eu conheci pessoas incríveis e muito legais durante o período do curso, que são meus amigos, assim, que vão ficar pra sempre. E eu pude ver o talento de cada um deles e diferentes pessoas de diferentes lugares, com diferentes habilidades e todo mundo encontrando um ponto comum no design. E eu me identifiquei muito, porque que nem eu falei pra vocês, eu não sou muito de desenhar, não era muito de desenhar, mas no curso tem essas matérias, tem desenho de observação, tem representação técnica, depois a gente tem ilustração. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de conseguir desenvolver essas habilidades durante o curso, que é uma coisa que a gente não precisa saber nascendo. E como eu falei pra vocês, tem muitas formas de representar dentro do design. Então eu consegui ir me encontrando em outras áreas também, tipografia, enfim. Então eu acabei gostando muito do curso e decidi que não ia mais tentar vestibular para arquitetura porque eu realmente me encontrei no design, principalmente no design gráfico. E foi assim que eu escolhi o meu curso. Esqueci de comentar, inclusive, que para eu decidir que ia colocar design e design gráfico lá no SISU, né, na etapa de entrada, eu pesquisei um pouco sobre os cursos, então eu vi a grade, eu gostei muito da grade de design gráfico, tinha fotografia, que era uma coisa que eu gostava muito, tinha web design, que era uma coisa que eu tinha curiosidade, tinha tipografia, tinha animação, então assim, foram coisas que eu realmente achei que ia ser bem legal, o tratamento de imagem, eu me empolguei com a grade do curso, então eu coloquei lá. E também eu vi alguns vídeos na internet, não tinham muitos vídeos na época sobre design, mas eu encontrei a Femingo, se você ainda não conhece, um canal incrível aqui da internet que fala sobre design, fala muito além disso, fala sobre criatividade, enfim, você precisa conhecer. E eu pesquisei muito, encontrei o vídeo dela falando sobre como ela tinha feito os baralhos de Uno na faculdade, ela também falava um pouquinho sobre o curso, e eu achei muito legal, me identifiquei e acabei colocando lá como as minhas opções do SISU. E deu super certo, então me encontrei no design. Se você também tá passando por alguma fase dessas, acabou não passando no vestibular, ou tá em dúvida do que escolher, eu recomendo muito você realmente pesquisar a grade dos cursos, pesquisar vídeos que falam sobre o assunto, perguntar para as pessoas que você conhece do ramo, tirar dúvidas. Eu acredito que isso vai ajudar muito você. E, claro, se você já souber qual é o seu sonho, que nem eu falei, não desista. Não foi só porque
eu achava que meu sonho era arquitetura, não passei e fui para outro curso que você tem que fazer o mesmo, cada um tem a sua história. Se você tem um sonho de fazer uma faculdade e você não passou, você não vai perder um ano só porque você vai se dedicar de novo ao cursinho estudando para passar naquele curso. Não é bem assim, cada um tem visões. Eu acredito que você conhece bem o seu coração, você sabe no seu coração o que você quer fazer e com certeza você vai escolher o melhor caminho, você vai ser guiado pro melhor caminho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês quiserem mais assuntos de design por aqui, eu falando um pouco da faculdade, algumas dúvidas com relação à faculdade ou à profissão, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo pra gente fazer. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo também, que ajuda muito a gente por aqui. E não esquece de seguir lá no nosso Instagram, que é atualmente o nosso principal meio de comunicação, meio de atuação. A gente faz vários posts legais por lá. Sempre estamos nos stories conversando, batendo um papo, respondendo perguntas também. Então não deixe de nos seguir e até o próximo vídeo. Tchau!